Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre alienação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Pessoal, hoje será a nossa segunda aula. Eu sou Robson Neves Filho, advogado. E nós trataremos hoje do tema de direito de família super importante e super atual, que são os alimentos. O que são os alimentos, como devem ser fixados, como os alimentos devem ser suficientes ou não para a sobrevivência de quem estiver recebendo os alimentos, como é possível a pessoa que tem que pagar os alimentos, e vamos tentar definir e discutir sobre a introdução que o nosso Código Civil de 2002 trouxe a respeito do padrão social como elemento necessário para configurar o valor dos alimentos. Muito bem, todos nós sabemos que, uma vez divorciados, e isso é super importante já de se ficar como pressuposto, ambos os pais devem alimentos para os seus filhos. Não se trata apenas de entender como pagador de alimentos aquele que, uma vez que se distanciou do então lar conjugal, passe a pagar ou através de desconto em folha, ou através de um tipo de alimentos in natura, como a gente chama, diretos, que se pague uma escola, que se pague um curso, etc., diretamente, seja o único pagador dos alimentos. Não é. Mesmo aquele que tenha essa obrigação, o outro em que permaneceu no lar conjugal com os filhos, ele também está pagando alimentos. Não se pode diferenciar essa situação. Ou seja, o pressuposto principal, ambos devem alimentos, tanto o pai como a mãe, em qualquer circunstância. Se por acaso faltarem, tanto pai como mãe, para pagar os alimentos, aí a lei é muito clara em exigir dos parentes mais próximos, avós ou até tios, seja como for, vai depender do caminho que se pode fazer na relação parental, o dever de pagar os alimentos. Não é à toa que de vez em quando a gente ouve alguma vovozinha, coitada, sendo presa porque o filho não pagou os alimentos do neto. Me lembro de ver em oportunidades na própria imprensa, na televisão, uma vovozinha lá do interior sendo presa porque o filho deixou de pagar os alimentos para o neto. Ela nem sabia que era devedora. E como a lei é muito rigorosa nessa situação de que quem não paga alimentos corre o risco mesmo de ser preso, infelizmente, uma vovozinha acabou tendo que suportar essa situação e cobrir os alimentos que aquele filho não estava pagando para o seu neto. Mas por que tanto rigor? Não é? É daí que vem a questão da conceituação. Por que tanto rigor? Os alimentos são absolutamente necessários, importantes e essenciais para a sobrevivência de uma pessoa. Um menor, uma criança, um adolescente, não tem atividade econômica, ainda estudam, ou enfim, evidentemente ainda não são profissionais, ainda estão se formando como pessoa. Então, evidentemente, aí a gente vai ter que os alimentos são devidos independentemente de qualquer situação. Há a obrigação de ambos os pais pagarem os alimentos. Muito bem. Posto essa base da discussão dessa nossa aula, a gente consegue observar que existe uma dificuldade muito grande de se entender qual é o valor dos alimentos. Quanto deve ser em dinheiro que deve ser pago para a criança. Bom, isso não tem regra, ou seja, a lei não exige que se pague tanta quantidade, tanto valor, tantos por cento do salário. Não se exige. O que aconteceu no transcorrer do tempo com a jurisprudência foi a fixação de alimentos em patamares razoáveis para compatibilizar, e aí que vem a grande regra, para compatibilizar
necessidade de quem vai receber os alimentos, criança ou adolescente, e a capacidade de quem vai pagar. Então, vamos lá, voltemos à base. Os dois devem, pai e mãe. Muito bem, se os dois devem, como é possível que um pai, por exemplo, venha pagar do seu salário 40% para aquela criança, ou para 3, 4 filhos, seja como for? Isso tudo vai depender da sua capacidade de pagar. Se o salário, se a remuneração desse pai é muito alta, é muito robusta, evidentemente ele vai ter condições de pagar uma quantia muito razoável para que os filhos possam sobreviver. Mas mesmo que a capacidade desse pai ou dessa mãe seja mínima, ainda assim os alimentos são devidos. Ainda assim, se é possível fixar os alimentos conforme o padrão de remuneração daquele que vai ter que pagar os alimentos. Então, não é incomum a gente ver alimentos fixados em 20% do salário mínimo, alimentos fixados em R$50, alimentos fixados em um salário mínimo, alimentos fixados em quantias que nos parecem, às vezes, módicas, mas que para a vida daquela pessoa é de ultra importância. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, os alimentos, eles têm uma carga sentimental que pouca gente vê. Não é? Depois eu volto um pouco para a prática e para a teoria, mas me parece que os alimentos, no Brasil, eles são mal olhados no bom sentido. Ou seja, o que eu quero dizer, existe uma carga emocional neles, existe um sentimento complicado por trás que está se resolvendo naquilo que se foi discutir no divórcio, na própria ação de alimentos, na dificuldade de convivência, às vezes que o pai tem ou a mãe tem com os filhos, e por isso acha que os alimentos não são devidos, pelo tempo que passa consigo, com as crianças, muitas vezes acha que os alimentos têm que ser diminuídos. Enfim, essa carga emocional, muitas vezes a lei ela não conseguiu traduzir para nós, que somos os, entre aspas, legislados, essa carga, né? Para você ter uma ideia, a lei de alimentos, que é a famosa lei de alimentos, ela é de 1968. Ela não está muito atualizada, apesar de ser uma excelente lei. Ela é uma boa lei. Ela traduz e afere o buscar dos alimentos muito rápido, permite um trâmite processual próprio dela, muito próprio dela nesse primeiro momento, nesse momento todo de início dos alimentos, de início de fixação, de busca dos alimentos. Ela tem toda uma estrutura muito bacana, muito adequada, está aí porque talvez, ainda que antiga, esteja em vigência. Mas ela é fria nesse ponto, ela não consegue perceber que existe toda uma carga emocional, toda uma carga emotiva, toda uma carga que pode estar com uma ação muito grande, tanto da necessidade como da capacidade de pagar. Mas, por enquanto, o que nós temos é isso, né? Bom, voltando para a situação em si, da capacidade, né, daquela coisa, da quantidade que deve ser paga, a gente vai cair inicialmente, né, nessa situação. O que precisa a pessoa, qual é a sua necessidade, a criança e o adolescente, qual é a sua necessidade, e quem paga, qual é a sua capacidade de pagar. Já disse, a gente não é incomum verificar alimentos fixados em base de salário mínimo, nesse sentido, 10% do salário mínimo, 20%, enfim, qualquer percentual é possível, desde que se demonstre para o juiz que existe uma capacidade para isso e uma necessidade para receber. Quando a criança e adolescente está até os 18 anos, essa necessidade, na verdade, ela é muito presumida. Evidentemente que todos nós sabemos que criança e adolescente precisa receber alimentos para poder ter moradia, ter escola, ter saúde, enfim, ter toda a sua criação. Sem os alimentos dos pais, de ambos os pais, fica praticamente impossível dessa criança sobreviver e ultrapassar a maioridade. Então, presume-se que a necessidade existe, porque senão essa criança estaria à mercê de sei lá o quê, né? Não teria nenhum subsídio para poder sobreviver. Muito bem, passado para capacidade, há aí toda uma celeuma para se aferir qual é a capacidade da pessoa. Claro que é muito fácil, se a pessoa é um servidor público, por exemplo, facilmente vai saber, hoje em dia então, com o portal da transparência, se sabe com facilidade qual é a remuneração de um servidor, em qualquer esfera municipal, federal e estadual e federal. Mas o importante é que se busque qual é a capacidade de pagar. Então é muito comum
que em situações como essa de um servidor, por exemplo, servidor público, se fixe os alimentos em um percentual do seu ganho líquido, descontados. Isso é super importante de se entender, pouca gente se preocupa em olhar isso. Quais os descontos que podem ser definidos para se chegar ao líquido? A jurisprudência tem, numa maciça definição, uma maciça quantidade de precedentes, definido que se desconta apenas para se achar a base de se calcular os alimentos, o percentual dos alimentos, o imposto de renda, que é descontado, e a Previdência, o INSS. Daí se encontra o líquido. Agora, é preciso aferir, com certo cuidado, que muitas vezes certos descontos que estão sendo feitos no contra-cheque de um servidor, ele é um desconto que se refere à família, aos filhos. Não é? É um desconto, por exemplo, para continuar pagando a moradia, ou é um desconto para poder ter um plano de saúde adequado para aquelas crianças. Enfim, é preciso analisar até que ponto esses descontos só se limitam até aí. Mas, na maioria das vezes, se limita até aí. Aí pega aquele líquido que sobrou, né? Vamos supor 10 mil reais que tenham sobrado, e se calcula daí 10, 15, 20% conforme a necessidade daquela criança. E evidentemente, não se esquecendo que se tem 3 filhos, vai se pagar pelos 3 filhos. Se tem 4, pelos 4 filhos. E assim vai. Normalmente, isso não é uma imposição legal, isso é uma prática da jurisprudência, se fixa em torno de 10% para cada filho quando a quantidade é muito grande. Então, 4 filhos, é provável que se vá fixar 10% de alimentos a ser descontado em folha. Não é? E isso, repito, não é uma definição legal, é uma definição jurisprudencial, mas isso varia muito, né? Até pela própria capacidade. Pode até diminuir se a capacidade é demais, não precisa ser tanto, porque os alimentos também não podem e não devem ultrapassar aquilo que defina a sobrevivência. Não é? Alimentos não é para enriquecer quem está recebendo os alimentos. Os alimentos são para que a pessoa possa sobreviver, junto com os alimentos advindos daquele outro pai, daquele que ele está morando, por exemplo. Então, é preciso entender bem isso. Os alimentos, eles são uma composição em que quem vai pagar os alimentos são os dois. E mais, cada um na sua proporção. Tem gente que tem capacidade maior, tem casal que tem capacidade, esse casal que tem capacidade menor. Vai se aferir a proporção de que isso é possível e se vai definir o valor para que aquela criança e aquele adolescente tenha a sua sobrevivência garantida, naqueles todos os patamares: educação, saúde, transporte, etc. Roupa, vestuário, etc. Então, tudo isso precisa ser compreendido como o tamanho que a aferição que se precisa fazer para se encontrar o valor adequado para que alguém que vá receber os alimentos os tenha de modo absolutamente adequado para a sua finalidade. Volto a repetir, não pode ser motivo de enriquecimento, é apenas motivo de sobrevivência. Muito bem, posto tudo isso, a gente vai ver que, encontrada essa possibilidade de fixação, a gente ainda busca a fixação dos alimentos para aqueles que não têm, por exemplo, um contra-cheque. Vamos supor alguém que tenha um negócio, um comércio. Ele não tem um contra-cheque, ele não tem uma fonte pagadora que a gente sabe onde está. A gente não sabe, por exemplo, qual é realmente o ganho dele, qual é o ganho dela. É preciso